Olá galera, vamos lá para mais um vídeo aula com o professor Dário, beleza? Seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão ambiental e principalmente os problemas urbanos, tá? Vou tentar ser um pouco breve nesse vídeo, porque ele abrange um espaço muito grande de conteúdo, de conhecimento, certo? Então, para a gente falar um pouquinho sobre os problemas urbanos, principalmente as questões ambientais, eu vou falar assim do processo de industrialização, né? O processo de colonização, de industrialização, de desenvolvimento do capitalismo, etc. Tá? Só coisas rápidas, ok? Então é o seguinte, as grandes cidades hoje, né, as metrópoles, as megalópolis que a gente conhece aí do Brasil, do mundo, né, as pessoas têm enfrentado bastante problemas urbanos. E tudo isso está agregado a um fator que é isso aqui, ó, o modelo de desenvolvimento econômico, né, o processo de desenvolvimento econômico de todos os elementos que movem a sociedade capitalista dos dias de hoje, certo? Então, esses problemas urbanos vêm se agravando cada vez mais. Por quê? Porque boa parte da população hoje mundial vem se concentrando nas áreas urbanas, né? E infelizmente os problemas urbanos eles vão se alastrando, literalmente, tá? Então todo o processo se originou através do processo da colonização, né? A origem dos problemas urbanos foi a colonização, né? O desenvolvimento das grandes navegações que já foram trazidos, né, da Europa para as colônias, problemas que já existiam naquelas áreas urbanas da Europa lá do século XV, século XVI, século XIV e etc. Tá? Então o crescimento urbano foi se desenvolvendo gradativamente, é lógico. O desenvolvimento da indústria, tá, foi o principal elemento para que isso acontecesse. Como assim, professor? As áreas urbanas eram pequenas, né? Vilarejos, etc. Porém, a indústria fez com que começasse a haver um elemento que nós chamamos de êxodo rural, ou seja, começou a haver um grande fluxo migratório de pessoas do campo para as cidades, que era justamente buscar emprego no desenvolvimento da indústria. Sendo assim, as cidades começaram a se desenvolver e não estavam preparadas para receber tanta gente. Inclusive durante o século XIX, as cidades europeias principalmente, as pessoas que foram morar na cidade enfrentaram problemas catastróficos, né? Inclusive esses problemas estavam agregados justamente não só à ideologia do desenvolvimento urbano, mas problemas de saúde, etc. Saúde que eu me refiro não saúde da sociedade, da área urbana, mas da sociedade, né? Tá? Porque lá as pessoas já não encontravam mais água potável, havia uma grande proliferação de lixo, e lixos, né, vinha rato, barata e outros elementos que iriam trazer problemas de saúde a essa população. Tá? Então, esses elementos que foram se desenvolvendo durante o processo de urbanização está agregado literalmente à indústria. Tá? Isso se deu e se dá constantemente nos países desenvolvidos. Tá? Os países desenvolvidos, o número de áreas urbanas é maior. Sendo áreas maiores, significa que os problemas urbanos aumentam. Né? Eu costumo falar que as cidades grandes em si, posso dar o exemplo da cidade de São Paulo, que ela existe os lugares pequenos, ou bairro dormitórios, cidades dormitórios, etc. Tá? Mesmo assim, as pessoas que moram em lugares pequenos, né, em cidades pequenas, elas enfrentam alguns problemas urbanos. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, a escassez de água, a produção de lixo, que é muito grande, tá? Poluição atmosférica, sonora, visual, enchentes, deslizamento de encostas de morro, e ilha de calor, inversão térmica e etc. Né? Porque aí tem prostituição, criminalidade e outros fatores. Tá? Então são alguns dos problemas que a sociedade urbana vem enfrentando gradativamente. E isso, alguns cientistas políticos falam que é o desmonte do Estado. Ou seja, o Estado, que é o país ou o Estado, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais, eles não dão conta do desenvolvimento urbano. Tá? A produção do lixo, que é um dos principais elementos, são produzidos milhões de toneladas de lixo todo dia. E para onde vai esse lixo? Com certeza
irá gerar mais danos ambientais, tá? Por exemplo, o chorume, que é derivado dos aterros sanitários, né? A poluição por meio dos gases derivados do lixo e etc. Tá? Então, sendo assim, falar do processo de urbanização significa que a população urbana tem um lado positivo, é claro, né? As pessoas migram do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, né? Trabalho na indústria, a infraestrutura que envolve água encanada, coleta de lixo, coleta de esgoto, energia elétrica, transporte coletivo, que não é um bom, né? No caso do Brasil principalmente, as grandes cidades, as metrópoles brasileiras apresentam uma doença no processo de desenvolvimento urbano, que está relacionado literalmente à questão do transporte, né? Muitos países do mundo, não só os países desenvolvidos, né, ricos, mas alguns países têm processo de desenvolvimento, como por exemplo os que fazem parte dos BRICS, né? Os tigres asiáticos e outros apresentam um desenvolvimento urbano com o transporte melhor que o Brasil, né? Infelizmente nós não temos asfalto de qualidade, né? Pago impostos, milhões de impostos todos os anos com a documentação dos automóveis. Nós não temos asfalto de qualidade, né? O transporte coletivo é péssimo, os trens são sucateados, além, né, lógico, não vou entrar em mérito do superfaturamento do desenvolvimento dos trens, né, em áreas urbanas, como é o caso de São Paulo, que é outra situação, né? Os ônibus não suportam tanta gente, as pessoas saem da área, né, de bairro dormitórios, né, ou periferia, para trabalhar nas áreas urbanas, e é um trânsito caótico, né? Um dos elementos que poderia favorecer a economia da cidade e desenvolver qualidade no transporte seria o trem para transportar cargas, e nós não temos, não só nós, mas, né, muitos países do mundo. Consequentemente gera um problema catastrófico, né? O índice enorme de caminhões, né? A poluição atmosférica com a queima do óleo diesel é enorme, a silha de caminhões é enorme, consequentemente, né, a quantidade de carro pequena, a quantidade de ônibus é insuficiente, e sendo assim torna-se um caos. Aí o que o governo faz? Supostamente ele cria uma ideologia de organização, ideologia que não é verdadeiro nem positivo. Criou rodízio, nada mais é para tirar dinheiro de algumas pessoas e supostamente falar que é para evitar a quantidade de automóveis. Ou seja, se o governo ele não dá condições das pessoas saírem de casa em um transporte de qualidade, eles procuram lucrar com isso, né? O cara que tem seu carro, ele vai verificar no trânsito, num ônibus velho, um monte de gente que fedendo pra caramba, etc. Ele vai no seu carro e, como uma forma de não resolver o problema, o governo ele faz o quê? Ele cria essa ideologia, né, de rodízio para evitar a quantidade de automóveis, mas não evita os problemas urbanos, tá? Os problemas urbanos eles vão existirem constantemente e nada se muda, ok? Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da ideologia do êxodo rural. O desenvolvimento urbano aconteceu devido ao inchaço das grandes cidades ou das áreas metropolitanas, como é o caso de São Paulo, né? São Paulo, cidade e São Paulo, área metropolitana, que são todos os outros municípios que estão em sua volta, né? Que é o que nós chamamos de conurbação urbana, que é onde existe a maior cidade no centro e as menores em sua volta, né? Cidade maior cercada por outras menores, que é o processo de desenvolvimento de conurbação ou área metropolitana, tá? As pessoas migram do campo em busca do trabalho na indústria, né, que foi um dos principais elementos que gerou, né, o crescimento urbano. Por que eles migram? Vários fatores, né? Além de buscar o emprego na indústria, ela é expulsa do campo pelos grandes latifundiários, né, os grandes proprietários de terra, fazendeiros, a busca por melhores condições de vida, né, na infraestrutura, como eu já citei, a mecanização do campo, né? O que é isso, mecanização do campo? É quando as máquinas literalmente tiram o trabalho do homem, substituem o homem, né? E como acontece isso? Países ricos, né, da Europa, por exemplo, posso citar a Europa e Japão, né? A máquina planta, a máquina colhe, a máquina transporta, ou seja, onde fica o trabalho do homem nessa situação aí? Onde fica o trabalhador rural?
infelizmente ele tem que migrar. Ele migra para a cidade acreditando que vai viver bem, vai viver melhor. Mentira, né? Para algumas pessoas sim, para outras não. Né? As grandes cidades, elas exigem bastante das pessoas, que não é o caso do Brasil, né? A educação, o cara fala, os bueiros estão entupidos, é culpa da prefeitura. Não é culpa da prefeitura não, é culpa das pessoas que jogam o rio de lixo na rua. Quando vem a chuva, alaga tudo, né? Em cidades grandes, a gente vê isso constantemente nos jornais. Olha o entupimento da galeria, a enchente. E na verdade isso é culpa do homem que não tem educação. Né? Por que isso não acontece em muitos países ricos? Por exemplo, o Japão. Porque as pessoas são educadas, nem uma pituquinha do cigarro eles não jogam no chão. Eles jogam no lixo. Isso é da pessoa, é intrínseco, é educação. Tá? Então as pessoas migram do campo, né? Elas são expulsas do campo, literalmente. Aí está agregado também outro fator, o desmatamento, a queimada, a erosão, desertificação, que eu falo em vídeos anteriores, a arenização, assoreamento dos rios e etc. Então o cara chega na cidade, ele não tem uma certa condição econômica boa de pagar um aluguel ou comprar uma casa, né? Pela especulação imobiliária. O que ele faz? Ele vai morar em área de encostas de morro, tá? Não tenho dúvida, isso vai acontecer, deslizamento de terra. Pô, mas e o cara não tem condições de morar, o que ele faz? Quando ele não mora na área de encosta de morro, ele vai para os rios, né? Constrói casas de palafita dentro do rio ou dentro dos mangues, né? Próximo dos mares, né? Cidades como litorânea, né? E cidades que têm rios grandes, como é o caso do Amazonas e etc. Então, significa que as pessoas migram para as cidades, só que elas enfrentam problemas, elas geram um problema, tá? E a partir daí outros problemas, né, de saúde vão se desenvolvendo. Nas cidades dos países ricos, as pessoas têm vivido mais e vivido melhor. Por quê? Porque a condição econômica lhes possibilita moradia adequada, né? Habitação adequada. Quando as pessoas vivem em ambiente saudáveis, sua saúde é melhor, né? Então o governo não gasta com hospitais, não gasta com problema de proliferação de doenças derivadas do rato, da barata, mosquito, né, como a dengue e etc. Então uma coisa está agregada à outra. Lógico, a economia, né, o modelo de desenvolvimento econômico hoje, ele tem trazido desenvolvimento da sociedade moderna, tecnológica, né? Ele transforma a técnica em tecnologia, mas também ele tem trazido problemas catastróficos, né? Eu tenho um vídeo aí que mostra, chamado Home, que quer dizer casa, minha casa, o planeta, minha casa. Ele apresenta o quê? Que nós estamos destruindo o planeta, né? Falamos de aquecimento global, por algumas pesquisas que eu tenho feito já, o aquecimento global não acontece de maneira com a ação do homem, pelas pesquisas que eu faço. Se não é verdade, não é minha. Acontece devido ao quê? As mudanças climáticas que acontecem no planeta, né? Se nós passamos por algumas glaciações, se não me escapa da memória 4 ou 5, significa que o planeta esquenta e esfria de maneira natural, tá? Agora, os problemas urbanos gerados pela ação do homem não é o que vai gerar o aquecimento global. Não sou eu que falo, são as pesquisas, os cientistas. Eu apenas faço essa transmissão do que eu pesquiso e passo para os vídeos que eu tenho apresentado, ok? Então, aí são alguns exemplos do desenvolvimento urbano que a política da sociedade moderna ela não é capaz de sustentar, né? Tem alguns livros, mapas que mostram a diferença da Europa com alguns países da África. Europa, né? Que eu acho que no vídeo anterior eu falo que a Europa tem praticamente quase que 10 milhões e meio de quilômetros quadrados, comparado com o Brasil que tem 8 milhões e meio, né? A malha ferroviária da Europa é enorme, é gigantesca. As pessoas passam de um país para outro no trem. Isso significa que há uma redução de automóveis, né, carro pequeno, há uma redução do transporte coletivo, ônibus, por exemplo, porque as pessoas usam muito o trem. Então isso favorece o desenvolvimento urbano, evitando problemas da poluição atmosférica, tá? Problemas como ilha de calor, inversão térmica, que as grandes cidades têm enfrentado muito, né? Inclusive quando chega a época de inverno
da região metropolitana de São Paulo, as pessoas passam por problemas de saúde enorme. Por quê? Porque a ilha de calor e a inversão térmica está se desenvolvendo justamente por quê? Devido ao grande número de poluição, principalmente com a queima de combustíveis fósseis, né, que é o petróleo, e a selva de pedra, asfalto e concreto, né? Então isso tem se desenvolvido cada vez mais nos países com a economia que tem caminhado. No caso do nosso país, que, né, Brasil, que é um dos países pobres industrializados, que é o chamado países emergentes, e áreas urbanas, como é o caso de São Paulo, tem acontecido muito, né? Como eu falei antes, cidades da Europa, países da Europa, tem uma malha ferroviária que é exemplo. Por quê? Porque são países, né, é um continente de países de economia alta. Sendo assim, a população tem se beneficiado disso. Contrapartida, os países pobres, como os países da América Latina, África, Sul da Ásia, etc., tem uma grande quantidade de pessoas ainda que vivem em área rural, né? A área rural porque as pessoas vivem da forma de subsistência. Elas plantam, né, para comer, o excedente ela pode vender, que é coisa pouca, né? Então muita gente dos países pobres ainda vivem em áreas rurais, né? Inclusive eu posso dar o exemplo da China, que é um país que entra como hoje um membro do BRICS e é emergente, sendo o segundo mais industrializado depois dos Estados Unidos. Tem a ideologia de 2 filhos em áreas rurais e 1 filho em área urbana. Por quê? A China hoje ultrapassa 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, literalmente. Então, o governo criou a ideologia de ter 2 filhos em áreas rurais. Mas por que em áreas rurais, professor Dário? Porque as pessoas usam a mão de obra familiar, né, que é a mão de obra tradicional de anos atrás, para produção alimentícia, tá? Então é o caso da China. No caso do Japão, é um país pequeno, como eu já citei em vídeos anteriores, que não tem nem o tamanho do estado de São Paulo, né? Um pouquinho maior, e a população de quase 130 milhões, e é tudo mecanizado, né? País pequeno em relação ao tamanho da extensão territorial, com a população grande, totalmente mecanizado, né? Inclusive tem um vídeo aí alguns vídeos que mostram aí o tsunami de 2011, que destrói tudo quanto é a área litorânea do Japão, que inclusive são áreas produtoras de alimentos, né? Produção rural de alimentos no litoral do Japão, porque é a região mais plana, a região central é um pouco já com relevo acidentado, montanhas, etc. Então são exemplos de problemas urbanos que as pessoas vêm enfrentando, né? Eu citei alguns países, né? O caso do Japão, a China, os países da Europa, o Brasil, alguns países da América Latina, o Brasil, e África, como exemplo de que o processo de urbanização ele vem trazendo desenvolvimento social, econômico, político, etc. Porém também vem trazendo problemas urbanos catastróficos, tá? Tá aqui alguns exemplos, tá? Escassez de água, produção de lixo, poluição atmosférica, sonora, visual, enchentes, deslizamento de encosta de morro, ilha de calor, inversão térmicas, prostituição, criminalidade, etc. Ok? Então no finalzinho aí do vídeo aí deixa seu joinha, deixa seu like, a gente tá agradecendo aí a todos.